Boa tarde, Brasil! Tudo bem com vocês? A gente está falando aqui dos nossos estúdios em Brasília, no Distrito Federal, e a partir de hoje levando daqui todas as informações para toda a nossa região, Paraíba e todo o Brasil e o mundo por meio da internet. Nosso primeiro entrevistado é o Rafael Bruck. Ele trabalha na polícia aqui do Distrito Federal, ele é chefe da comunicação, da assessoria de imprensa e porta-voz da Polícia Militar. Mas antes, eu queria saber como é que um rapaz de sangue paraense veio parar aqui no Distrito Federal. Rafael, mais uma vez, muito obrigada pela presença, viu? A gente sabe da correria que são muitas ocorrências aqui no DF, e eu queria te agradecer e perguntar como é que é um pouquinho aí da sua carreira. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. E, na verdade, os meus pais são daqui de Brasília, só que os meus avós, sejam maternos ou paternos, existe uma mistura ali, isso é o típico bem do Brasil. Então, o meu avô paterno, ele é do Pará, ele é de Cametá, jornalista de formação, também de profissão. E aí os meus pais foram para Salvador, depois se separaram, eu vim com meu pai aqui para Brasília e estou trilhando a carreira aqui da Polícia Militar, entrei em 2007. Olha só, e tem sangue paraense, né, que me disseram? Exato. Conta aí essa história. Sangue paraense. Meu avô, jornalista, veio bem no início de Brasília, e aí eu lembro muito bem que eu não tinha pretensão nenhuma de ser jornalista, nem nada, mas sempre admirei o trabalho do meu avô, e cargas d'água estou eu aqui na assessoria de imprensa trabalhando com os jornalistas e porta-voz. Olha que legal. Seja muito bem-vindo então ao Obrigado. Grupo Norte de Comunicação, à nossa NCTV e ao nosso programa Boa Tarde Brasil. Agora vamos falar de trabalho, né? Vamos. Muito trabalho. Recentemente houve uma grande operação no Carnaval aqui de Brasília. Em todo o Brasil, né, a Polícia Militar se mobilizou para que a segurança realmente funcionasse. Qual o balanço que você faz aqui da região em que a gente está e que sirva de exemplo também para o resto do Brasil? Olha, um balanço muito positivo. A Polícia Militar aqui do Distrito Federal nos últimos anos vem se aprimorando em relação aos grandes eventos. Afinal de contas, a gente está sempre recebendo grandes artistas, Sim. Grandes eventos esportivos. Muitos shows públicos e gratuitos aqui, né? Exato. Aniversário de Brasília a gente teve o Alok, teve um grande público, então a gente vai se adaptando e vai se aprimorando. E o Carnaval também tem atraído muitas pessoas. A Polícia Militar, ela mobilizou só nesse período do Carnaval, para o Carnaval, foram por volta de 8 mil policiais. Só nesse período e só para os eventos de Carnaval, sem modificar a rotina do policiamento de cada área. Então nós tivemos um balanço muito positivo, tivemos uma diminuição no número de registros de ocorrência, tivemos também foi muito efetivo dentro do planejamento. O que a gente faz? As linhas de revista que cercam os grandes eventos. Então a gente conseguiu impedir o tanto de objeto que poderia ser utilizado contra os próprios foliões. Eu vi várias apreensões, né, de facas, revólveres, objetos que eles mesmos fazem artesanais. Isso, né? Só de armas brancas mesmo, as pérfuro-cortantes, faca, o garfo, foram aproximadamente 459 para ser mais preciso. Nossa. E os objetos proibidos, aproximadamente 500. Aí são os vasilhames de vidro, seja de bebida alcoólica, seja de perfume, esses objetos que foram proibidos justamente para evitar serem utilizados contra outros foliões no Carnaval. E vocês aprenderam isso também no metrô, que aqui funciona muito bem, também no transporte coletivo, nos ônibus, como é que foi isso? Isso, a gente estabelece da seguinte forma: a gente cerca um grande evento fazendo linhas de revista. Então, pelo menos uma linha de revista o folião vai passar. Então, já na saída do metrô, mesmo para quem não vai para algum daqueles eventos de Carnaval, vai pegar o transporte para outro lugar, ele passa por uma linha de revista. E ali no momento que a gente está fazendo a fila, né, das pessoas que serão revistadas, os foliões, a gente já começa a ouvir ali uma movimentação e alguns objetos caindo. A gente às vezes não consegue flagrar a pessoa, mas a gente consegue a intenção principal, que é impedir que aquele objeto entre ali na folia e estrague o Carnaval de alguém. Pois a gente observou que as pessoas elas estão mais, digamos assim, sábias em relação à proteção, né? Muita gente escondendo o celular, muita gente deixando o celular em casa, escolhendo alguém, um amigo da vez, para dirigir por conta, né, dessa questão da bebida. Você observou isso também? Uma certa, digamos assim, sobriedade, né, no sentido de cuidar da própria vida, porque você cuidando da sua fica mais fácil observar quem
pode descuidar aí e tentar te fazer algum mal, né? Assim, infelizmente o carnaval acaba sendo um evento, um momento em que as pessoas fazem muito uso de bebida alcoólica, às vezes ali em determinado momento acaba perdendo um pouco A linha. o rumo, a linha, e aí ela fica vulnerável principalmente para aquele criminoso, é que ele está atento. Sim. Ele entra sem nenhum artefato desses, faca, não entra com nada, e fica só observando as pessoas que acabam, né, dando ali algum vacilo, alguma coisa, e levam o celular. Então a gente tem observado, através também das nossas campanhas, uma conscientização maior das pessoas, porque sabe que o celular, a vida toda praticamente está no celular. Sem dúvida, sem E dúvida. questão do álcool também, isso é muito importante ter falado, por quê? Porque o transporte público funcionando aqui com eficiência, obviamente a pessoa não vai querer pegar o carro, fazer uso de bebida alcoólica e sair dirigindo. Sim, uma das coisas que me chamou muita atenção é que os eventos aqui começam muito cedo e terminam até 9 horas da noite, porque o metrô só vai até às 11, o transporte coletivo tem hora também. Isso acaba inibindo um pouco, né? Apesar do transporte ter se estendido no horário, realmente os eventos, a cultura das pessoas aqui no Distrito Federal é de chegar a um certo horário, não tão tarde, e já retornar para casa, porque muitas vezes até questão de trabalho, compromissos, aqui sempre não para. É verdade. Uma coisa que eu observei também é que alguns eventos aqui no plano piloto, a gente está no centro de Brasília, né? Então é uma coisa recorrente nos centros das capitais de vários estados do país, na região norte, na região nordeste. Muitas pessoas estão deixando o centro, sejam lojistas, sejam pessoas que vão fazer compras, comerciantes, enfim. Por algum motivo, muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, atacando pessoas, enfim. E a gente observa isso aqui também na capital federal, infelizmente. Nós estamos ao lado de um monumento, que é a Torre de TV, onde havia recentemente uma feirinha, né? Uma espécie de feirinha de artesanato e tal. E eu conversei com alguns lojistas e eles disseram que essa feirinha fechou por conta da falta de segurança. Tem explicação para isso? Na verdade, o que acontece? As pessoas em situação de rua são pessoas em vulnerabilidade. É óbvio que a gente sabe, dentro da polícia, a própria população sabe que muitos criminosos eles se infiltram nesses grupos de pessoas em vulnerabilidade, se aproveitam de algumas proteções que é óbvio tem que ter para evitar a porofobia, justamente a questão o sentimento higienista. Sim. A Polícia Militar ela tem muito cuidado e muito critério em relação a isso. Então a gente tem todo cuidado no trato em relação a pessoas em situação de rua. Mas tem criminoso que se aproveita desses, digamos, benefícios, né, compensatórios em relação a essas pessoas para poder praticar os seus crimes. A Polícia Militar diariamente prende diversos. A gente estava vendo um dado agora de janeiro, nós aqui no Distrito Federal, só a Polícia Militar prendeu 82% das prisões em flagrante de todo o Distrito Federal. Só que o que acontece? São muitos desses crimes de menor potencial. Às vezes é o furto, é a receptação, e aí acaba que esse indivíduo, em 24 horas, ele está solto. Não é raro a gente pegar o mesmo indivíduo com 10, 20, já teve um com 39 passagens. Meu Deus. E aí é solto, vai para audiência de custódia e liberam? Vai para audiência de custódia, é considerado ali, não é considerado um risco para a sociedade, apesar de a gente saber Sim, que os é. prejuízos que causam, furto de cabo de energia. Então, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. E também uma questão de conscientização, às vezes, ali do Poder Judiciário, Poder Legislativo, para a gente poder verificar alternativas. Porque as pessoas, às vezes, não notam o trabalho e o serviço que as polícias militares de todo o Brasil fazem. Por quê? Porque no outro dia, aquela pessoa que foi presa, ela está solta. É complicado. Eu participei de um evento recentemente aqui em Brasília, eu e outros colegas, aqui no Ulisses Guimarães, que é um centro de convenções, que tem aqui pertinho, e o meu carro foi arrombado. O de outra colega teve o vidro quebrado. Quer dizer, e num local lotado de pessoas. As pessoas têm tanto medo que elas olham a pessoa praticando aquele crime, porque é impossível que alguém não tenha visto,
e não falam nada com medo. E tem os flanelinhas, né, que é também uma coisa que acontece em todo o Brasil, de um sujeito colocar um jaleco e achar que é dono da rua e cobrar, né, da pessoa que tem carro um determinado valor para olhar aquele carro. E se a gente não paga, e se a gente trata, digamos, digamos assim, não é mal, mas né, com desprezo e tal, a gente tem o carro arrombado do mesmo jeito. Então, existe um programa de vocês, alguma coisa de conscientização da população também, para não colocar nessas áreas mais de fiscalização, com câmeras, etc? Os nossos canais de acionamento da Polícia Militar são os 190, então qualquer situação, porque às vezes as pessoas, hoje a gente observa muito o movimento, as pessoas estão mais preocupadas às vezes em filmar o crime acontecendo, exatamente, imaginando que alguém já acionou a polícia, mas ninguém acionou. Então assim, às vezes a gente recebe a informação de que o crime aconteceu muito depois do crime, sendo que se acionasse imediatamente, a gente já estaria lá, já teria realizado a prisão. Final de semana agora a gente realizou a prisão de um indivíduo que já era a terceira vez que ele estava furtando no interior do veículo, e uma pessoa com deficiência. Oh, meu Deus. Com muletas, ou seja, a gente olha ele na rua, né, uma pessoa em vulnerabilidade, tem mas não faz mas nada. É uma pessoa que infelizmente está atuando contra a sociedade. Pois é, gente, é complicado. E aqui também, no Distrito Federal, nós temos o que representaria, digamos assim, os bairros, né, em outras regiões do país. Nós temos as áreas administrativas que ficam aqui no entorno do DF. E existem alguns bairros que até certo momento eram tidos como seguros, que é o caso de Águas Claras. E o que a gente observa é que a criminalidade vem aumentando também por lá. Por que você acha que isso está acontecendo? O crime, ele movimenta. Então, onde ele vai verificando ali oportunidades, por exemplo, a gente aqui no plano piloto, próprio Águas Claras, a gente vai observando mês a mês que existe uma redução ali, por exemplo, de roubo, mas o furto aumenta. Por quê? Porque o roubo, esse mantém às vezes o indivíduo preso. O furto não. Então ele vai observando também o que compensa para ele em relação ao crime. Bom, compensa para mim às vezes correr o risco de furtar tal objeto, tal pessoa, e saber que no outro dia eu tô de volta às ruas. Ou eu vou roubar, utilizar da violência. Então a gente vai observando o movimento. Então é como se fosse ali o gato e o rato, literalmente, mas a gente utilizando... Enxugando gelo, né? Também enxugando gelo, infelizmente, porque as nossas ações, se a gente pegar, por exemplo, 60% das pessoas que nós prendemos no mês de janeiro, foram todas liberadas nas audiências de custódia. Ou seja, de cada 10, 6 são soltas e vão reincidir. Ou seja, vai fazer um trabalho novamente. Aí a pessoa, com a percepção? A polícia não está trabalhando. Tá, e muito. E eu vejo a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal engajadas no combate ao tráfico de drogas, né? A gente tem números aí muito grandes de apreensões e eu sei que vocês também ajudam nisso. Como é que é a participação da Polícia Militar dentro desse contexto? A Polícia Militar está em cima no combate ao tráfico de drogas, inclusive acho que foi final de semana, salvo engano, tivemos uma operação em conjunto com a Polícia Federal. Foram muitas peças de cocaína, de haxixe. Então as forças estão começando a enxergar que juntas a gente consegue resultados muito melhores. A gente conseguiu, inclusive, nessa ocorrência, desarticular um laboratório. Eu vi. Um laboratório. Então, assim, mostrando que nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho, apoiando as outras forças para que a gente possa combater isso. Mas a gente precisa, obviamente, das outras instâncias, que segurança pública não se faz só com polícia. É necessário a legislação forte, é necessário um judiciário forte. A gente teve acesso a uma pesquisa, quero a sua opinião em relação a isso, que 57% dos jovens entre 20 e 35 anos, até um pouco mais jovens, eles estão abdicando mais da bebida alcoólica, que, querendo ou não, leva ao consumo de outros entorpecentes, e tendo uma vida mais saudável, né? A gente tira pela Polícia Militar, que antigamente os soldados, né, os guardas eram mais gordinhos, e agora o shape é outro, né? Eu acho que muito da influência, né, da nossa geração, digamos assim, das redes sociais influenciam bastante. Eu acho muito positivo, porque isso aí acaba construindo a sociedade, querendo ou não, mais saudável
Claro que a gente também observa alguns exageros na busca e o Sim, culto ao claro. corpo, mas a gente observa, por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos, que é o meu mais velho, tenho outros três, são quatro no total, e a gente observa, pô, eu na idade dele estava farreando, e ele está estudando, e ele está ali dentro dos objetivos dele, não fugindo disso. Sim, eles são mais conscientes. O meu de 23 é igual. É, são mais conscientes. Isso é bom. Isso é muito bom. Bom, a gente volta daqui a pouquinho conversando ainda com o nosso convidado. Não sai daí que o Boa Tarde Brasil volta já já. Aqui o dia começa cedo e a informação não pode esperar. Por isso, a TV Norte Paraíba apresenta uma programação feita com a cara do nosso povo. Logo cedo, o Acorda Povo traz informação, prestação de serviço e aquele bom dia, do jeito que o paraibano gosta. Em seguida, o Fica com a Gente traz variedades, conversa boa e assuntos do nosso dia a dia, como se estivesse na mesa da sua casa. O Alô Paraíba aproxima a notícia da comunidade, com jornalismo cidadão e muito serviço. No Liga 360, o debate ganha espaço, ampliando vozes, ideias e pontos de vista. No fim da tarde, o Paraíba do Povo reforça o compromisso com a informação local. E à noite, o Hora H traz entrevistas, análise e conteúdo de qualidade. São mais de 6 horas de programação, feita por quem vive a Paraíba até o último minuto. Brasil onde muitos fatos permanecem ocultos. Onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais. Que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. E a gente está de volta ao vivo com o seu Boa Tarde Brasil. Entrevistamos no último bloco o assessor de comunicação da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que nos deu várias informações importantes. E agora a gente vai falar de política. O nosso repórter André Rosa tem todas as informações dessa semana. André, fala aí o que vai acontecer no Congresso e no Planalto. Conta pra gente. Olá a todos! Olha, o carnaval passou, então a gente pode dizer que agora o ano começou para valer. E aqui no Congresso as principais pautas já estão escaladas a todo o vapor. E a prioridade número 1 é a segurança pública. O PL antifacção segue em urgência e, se não andar, pode trancar a pauta na Câmara. Logo em depois vem aí a PEC da segurança, com negociação de texto e pressão para avançar, porque é um tema aí que domina, né, o humor político e organiza a agenda. Na sequência, o fronte político jurídico do caso do Banco Master continua no centro do ringue. Daniel Vorcaro segue no radar para prestar esclarecimentos, com discussão sobre como ali essa oitiva pode acontecer e quais as garantias legais entram em campo.
Em paralelo, o STF também aperta o passo. O ministro André Mendonça chamou a PF para fechar o primeiro balanço e definir os próximos passos, destravar pendências e eventuais novas diligências, com indicação de um chamado ali novo ritmo da investigação. No radar, perícias, depoimentos, inclusive com cerca de 100 aparelhos ainda para extração e análise. Além de uma avaliação de atos anteriores, e fechando aí essa lista, né, ganha força a PEC do fim da escala 6x1, que começa a andar e deve virar uma disputa pesada entre pressão sindical e resistência no setor empresarial. Bom, estes são os destaques tanto dessa primeira semana quanto também aí deste mês de março, que promete ser bem agitado no Congresso Federal como um todo. E a gente vai estar daqui acompanhando tudo em primeira mão para você. Eu volto ao estúdio. Obrigada, André, pelas informações. Pessoal, você sabe qual foi a finalidade das missões que ocuparam o Brasil? Pois é, agora o ministro Augusto Nardes, que é ministro do TCU, ele fala para a gente de um grande evento que vai comemorar justamente os 400 anos dessas missões. Olha só. Amigos, no dia 3 de março, agora, teremos um grande momento de conhecer a história do Brasil, conhecer as origens, raízes de Brasília. JK foi o grande precursor e o homem que decidiu toda essa possibilidade de termos uma capital aqui em Brasília. Mas tem outros atores que também participaram, que tiveram um papel importante. E eu vou trazer essas novidades para vocês. No dia 13 de março nós vamos aprofundar. Teremos um grande evento aqui no Tribunal de Contas da União, mais precisamente no Instituto Serzetelo Correia, que é uma universidade que criamos na época que presidia o tribunal. Lá temos um auditório para mais de 500 pessoas. Lá será contada um pouco a história das missões e o link das missões, que é uma região que fica na fronteira com a Argentina, da onde que eu provenho, que foi ocupada por paulistas, mineiros, gente de todos os pontos do Brasil que foram para aquela região que pertencia à Espanha. O Rio Grande do Sul, boa parte do seu território era espanhol. E, portanto, como aconteceu de ter um link de Brasília com as missões? É isso que eu quero que você venha conhecer. Lúcio Costa viveu lá nas missões. Ele ajudou a implantar um museu nas missões em 1937. Depois que ele veio, juntamente com Oscar Niemeyer, construir Brasília. E, portanto, ele se inspirou nos 7 povos das missões para formatar uma parte de Brasília, a Catedral, como um centro importante, a esplanada dos mistérios, lembra um pouco como é que era a organização que os jesuítas montavam lá para fazer as aldeias, isso em 1626, que foi que iniciou todo esse processo, com 7 povos das missões, 30 povos entre, na época, Espanha, Portugal, hoje Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, até parte da Bolívia. Então, tudo isso inspirou a nossa capital federal, que Lúcio Costa, que ajudou a montar, fez certamente esses desenhos com Oscar Niemeyer e projetou a nossa capital com um espírito missioneiro de trabalho comunitário. Então, nós vamos mostrar isso aqui no dia 13 de março. Começará às 16h30. Antes teremos uma reunião de cidades históricas de todo o Brasil, de patrimônio de história da humanidade. E São Miguel das Missões, onde ficam as missões, os 7 povos, é um patrimônio histórico da humanidade. Então eu queria convidar vocês para participar. O que vai ter? Vai ter, além de aspectos culturais, a história sendo contada, nós teremos também um pouco da história atual
vendo as raízes e vendo o que ficou dessa cultura das missões lá no Rio Grande do Sul e que, de certa forma, vem para Brasília através dos gaúchos que vivem aqui no Padef, vivem em Formosa, vivem em Cristalina, vivem em Buritis, em Arinos, em Valparaíso, em todas essas regiões aqui, temos muitos gaúchos que vieram produzir, plantar e trazem junto com eles o chimarrão, a cultura do centro de tradições gaúchas, a roupa típica, que não é somente das missões, porque isso também tem uma descendência europeia e uma descendência dos índios guaranis. Um processo muito interessante para ser conhecido e, além de ser conhecido, também participar e debater desse debate que teremos lá no Instituto Cerzedelo Corrêa. O presidente Vital do Rego está nos apoiando. Eu, como sou das missões, propus esse evento para celebrar 400 anos das missões. Uma terra que tem história, tem cultura, tem tradição e que, de certa forma, se espalhou, se espraiou por esse Brasil lá fora, como aqui no centro-oeste, mas não somente aqui. Nós fomos para a Bahia, lá em Luiz Eduardo, nós temos 6 CTGs, temos Centro de Tradições Gaúchas, que é a etnia mesclada de português, espanhol, de índio, com alemães, com italianos, com poloneses, que se espalhou para o Brasil. Hoje nós temos 1.500 centros de tradições gaúchas. E aonde vai o CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, ele também resgata a cultura local para a gente aprender a cultuar as nossas raízes, porque povo que não cultua as suas raízes, povo que não cultua a sua história, a sua tradição, é um povo que não tem horizonte, que não tem destino. Porque para saber aonde vamos, nós temos que saber de onde viemos. E isso é muito importante, conhecer a cultura das missões, conhecer a cultura do Brasil, para entender como chegamos a essa capital que une a nação brasileira e que forma aqui um caldeirão, no bom sentido, de raças com cores diversas, mas cultuando, acima de tudo, a bandeira brasileira e cultuando a nossa história e as nossas raízes. Então, dia 13 de março, todos estão convidados para estarmos no Tribunal de Contas da União, para que possamos assistir esse show e também entender e compreender, especialmente com os amigos que vêm do Nordeste, com os amigos que vêm do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, do Norte, porque tudo isso é Brasil. E é um momento que a gente valoriza essas etnias, essas culturas diferentes. Nós estamos buscando uma identidade como brasileiro, de sermos, acima de tudo, alguém que tenha capacidade de se comunicar, de conviver com culturas diferentes, para não entrarmos no radicalismo que muitas vezes nascem por falta de conhecimento da própria história, da própria cultura, e entender por que agimos de uma forma ou de outra, porque temos essas raízes, seja do Nordeste, seja do Sul, do Sudeste ou do Centro-Oeste, todos irmanados pela nação brasileira. Então venha conosco no dia 13 de março no Instituto Cerzedelo Corrêa para participar desse evento. Pois é, a gente agradece a gentileza do ministro Augusto Nardes, de ter compartilhado esse evento conosco. O ministro, que também é colaborador da Rádio Liga FM no nosso NC News pela rádio, nas 2 edições, tanto pela manhã quanto à noite, direto aqui do Distrito Federal. Pessoal, a gente está falando de carnaval, vamos continuar falando de um outro lado. Terminou a folia, muita gente brincou, pulou, se divertiu e, além da ressaca, bate uma dor nas costas incrível, né? Então a gente trouxe aqui para o Boa Tarde Brasil um especialista para dar dicas para você aí que pulou demais, que brincou demais com um calçado inadequado, extrapolou aí na alegria e agora tem que se cuidar. Com vocês, André Carvalho, fisioterapeuta. Vamos lá.
Olá, eu sou o Dr. André Carvalho, fisioterapeuta falando, e eu vim dar algumas dicas sobre esse pós-carnaval. Esse longo período de festas, muito tempo em pé, noites agitadas e calçados inadequados muitas vezes podem trazer alguns sintomas, como dores nos pés, sensação de peso, cansaço e até mesmo dores nas pernas, dores lombares e uma sensação de cansaço corporal geral. O que podemos fazer para isso? Em relação aos pés, podemos fazer compressas de água gelada ou até mesmo gelo, 2 a 3 vezes ao dia com uma duração de 15 a 20 minutos. Para a sensação de cansaço e dores nas pernas, podemos fazer a elevação do membro em alguma poltrona, deixar o membro elevado, facilitando assim o retorno venoso e também descansando um pouco mais as pernas. Para as dores lombares, podemos fazer a compressa de gelo também, e podemos fazer alongamentos e exercícios de mobilidade de forma suave, sutil e progressiva. Para a sensação de cansaço geral, devemos levar em consideração os longos períodos e noites que passamos dançando, em pé, nos divertindo, mas isso pode levar a uma fadiga corporal. E o que melhor podemos fazer para essa situação é repouso, sono regular, uma alimentação balanceada, hidratação adequada. Para quem já vai voltar aos exercícios, às atividades físicas, lembre-se de voltar de forma progressiva, com uma carga e intensidade menor. Para aqueles que já vão retornar ao trabalho, vamos lembrar de manter uma postura adequada, regular o assento, apoiar os pés em algum tipo de apoio e levantar a cada 30 a 40 minutos, até mesmo 1 hora. Esse tipo de ação vai minimizar alguns efeitos pós-carnaval e também pode ajudar a evitar ou o agravamento ou o aparecimento de novos sintomas. E lembrando, se esses sintomas persistirem, você deve procurar a ajuda profissional. Eu espero ter, com essas dicas, te ajudado de alguma forma e eu te aguardo aqui para os próximos vídeos. Até a próxima! Obrigada, doutor André, pela participação. Lembrando que ele vai continuar dando dicas para a gente aqui de como a gente pode cuidar melhor da nossa coluna, da nossa postura. Sempre bom, né? E continuando também falando de corpo, só que dessa vez da pele e do rosto. A Ania Elise Farfan, que é influenciadora, tem mais de 20 mil seguidores na internet, ela conta pra gente, dá algumas dicas preciosas para você também que extrapolou no carnaval, não colocou aquele protetor solar clássico para andar no sol, para andar na chuva. E ela conta pra gente agora o que você tem que fazer para preservar a pele do seu rosto. Fala aí, Anne. Olá, eu sou a Ania Elise Farfan, influenciadora digital, e quero te dar algumas dicas de como cuidar da sua pele antes da maquiagem. Antes de pensar em uma maquiagem perfeita, nós precisamos preparar a pele. E tudo isso começa no skincare. Eu gosto muito de, antes de mais nada, começar usando a água micelar no rosto. Mesmo que você já tenha lavado o rosto, é a água micelar que remove resíduos invisíveis, como poluição, aquela maquiagem que ficou no rosto anteriormente, a oleosidade da pele. E por que usar uma água micelar antes? Porque ela vai deixar a sua pele preparada, não vai deixar o produto ficar com a maquiagem craquelada, aquela maquiagem pesada que a gente sabe. A pele fica mais limpa para receber os produtos que você vai aplicar. Pele mal limpa é aquela maquiagem que não fixa, tá? Então a água micelar, ela é essencial. O segundo passo é tonificar. E se você encontrar uma água micelar que já limpa, tonifica a sua pele, melhor ainda, porque você vai ter um produto com várias funções. Então vamos lá, depois da limpeza vem um tônico. Muita gente pula essa etapa. Só que deixa eu lembrar para você, ela é essencial para equilibrar o pH da pele. E por que usar um tônico? Ela vai acalmar a sua pele, ela vai preparar a sua pele para receber produtos também. O tônico, ele prepara a pele para hidratar melhor, ele fecha os poros levemente, ele acalma a sua pele. E agora sim, vamos para a etapa 3, que é hidratar a pele. O hidratante faz uma diferença, só que o hidratante tem que ser específico para o seu tipo de pele. Sensível, oleosa, mista ou seca. Então é muito importante de você usar
o hidratante, mas específico, tá? Nada de usar um hidratante que não é para sua pele. Isso pode prejudicá-la. Então, por que usar um hidratante? Ele vai manter a sua pele hidratada, ele vai manter o viço também da sua pele, ele vai evitar efeito rebote. Que é isso, Anne? É deixar a sua pele oleosa, sabe? E eu gosto muito dessa frase. Pele hidratada não significa uma pele oleosa, significa uma pele equilibrada. Por isso, escolha muito bem o seu hidratante. E agora o quarto passo, que é o protetor solar. Muita gente pula essa etapa e não pode acontecer isso, porque é através do protetor solar que você vai proteger a sua pele durante o dia todo. O protetor solar vai evitar manchas, vai evitar que você tenha um melasma ou aumentar caso você já tenha. Ele também vai prevenir o fotoenvelhecimento facial. O protetor solar, ele é essencial nesse preparo. Ai, mas a minha maquiagem já vem com filtro solar. Ok, perfeito, mas ele não dura o dia inteiro. Por isso que esse aqui, ó, não pode faltar. Se você tiver um protetor solar com cor, melhor ainda, tá? Por quê? Porque você já não precisa usar aquela base. Esse protetor já tá ali completo. Eu sempre gosto de falar que o protetor solar é um dos melhores produtos anti-idade que existe no mercado. Então, se você gosta de cuidar da sua pele e vai fazer a maquiagem, use o protetor também. Depois dessa preparação, a sua pele tá pronta para receber a maquiagem. Eu sempre falo que skincare não é luxo, é necessidade, é cuidado diário. E é essa ordem que eu faço aqui a minha maquiagem pro dia inteiro. Se você gostou da dica, fica aqui, nos acompanhe e amanhã nos vemos novamente. E um abraço especial a todos. Boa tarde, Brasil. Nós voltamos amanhã. As dicas e ela volta com muito mais. A gente fica hoje por aqui, mas amanhã tem mais Boa Tarde Brasil comigo, Cristina Magda, direto de Brasília, com entrevistas, VTs e muito mais. Tudo sobre informação de qualidade para você aí do outro lado. Segue a gente nas redes sociais, um grande abraço e até lá!